Nessa geração, na sua percepção, há muitos profetas que estão comendo na mesa de Jezabel e de Acabe? A maioria. A grande maioria. A grande maioria foi cooptado completamente. Mas como ser um profeta de Deus mesmo nesse tempo, nessa geração, se você corre o risco de perder a sua vida? Olha, hoje a gente vive num tempo mais seguro do que os tempos bíblicos, obviamente, porque nós temos um contrato social, a sociedade funcionando, mas todos que se levantam contra os principados e as potestades, eles são perseguidos. Isso é comum, vai sempre acontecer. Um pastor esses dias, ele falou assim, Fábio, eu gosto lá do podcast, se leva muita gente que fala muita verdade, mas existem assuntos que você aborda lá que tinha que falar nos bastidores, que não é para um podcast. A pergunta que eu fico é, se esse cara fala para algumas pessoas do sistema, do ministério, o que ele fala lá na mesa do podcast, ele ficaria vivo? Pois é. Porque eles não permitem, não se permite isso, sabe? O podcast, até o podcast, esse podcast aqui, pelo próprio ministério já não mais existia, porque claro. a gente dá voz, a gente quer ouvir, quer fazer as pessoas pensar. Essa é a ideia. Não é que estamos nos levantando contra o ministério, contra a liderança. Na verdade, eu acredito que o povo ele precisa ter esse despertamento de examinar de tudo e reter o que de fato é bom. Agora, o senhor trabalha muito com isso. Essas denúncias que o senhor faz e alguns outros fazem, até onde é benéfico? Pode ser, em algum momento, prejudicial para o reino e afastar as pessoas de querer conhecer a fé, de querer conhecer o evangelho, de querer conhecer a igreja? Porque, ao mesmo tempo que existem pessoas que falam bem assim, eu acompanho o Tiago porque eu gosto das denúncias que ele faz e isso separa a igreja, santifica a igreja. Mas tem gente que diz, é por isso que eu não vou para a igreja, é por isso que eu me afastei e não quero saber mais de religião. Então, até onde é benéfico e até onde pode ser prejudicial? Olha só, tira o Tiago da história. Esquece que sou eu, tá? Vamos pensar o seguinte. Vamos voltar 2000 anos atrás. Qual que era a religião vigente? Era o judaísmo. Aí você tinha algumas seitas judaicas, os fariseus, né? Os saduceus, você tinha os essênios, que não aparecem nos evangelhos, mas estavam lá. Os zelotes. Então. Né? Os zelotes, e você tem ali os escribas. Né? As mesmas acusações que fazem sobre mim, poderiam fazer sobre Jesus. Por exemplo, Mateus 23. Jesus disse para os fariseus, ai de vós, fariseus, vocês circundam a terra para fazer um prosélito. E quando vocês o fazem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Palavras duras de Jesus, né? Sim. Jesus chega para os fariseus e diz assim, olha, vocês procuram os assentos, os primeiros lugares nas sinagogas. Né? Vocês fazem orações nas praças para serem vistos, vocês jejuam de modo que todos saibam que vocês estão jejuando. As críticas que Jesus está fazendo ali são praticamente as mesmas coisas que eu estou fazendo. Quando Jesus dizia assim, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. É a mesma coisa. Quando eu digo para alguém, você ouviu o que foi dito, que quem não dá o dízimo vai ser perseguido pelo gafanhoto. Eu, porém, vos digo que o gafanhoto é só um inseto, irmão. Como é que você está acreditando nessa bobagem? Devorador, migrador, pelo amor de Deus. Aí, você ouviu que Jezabel é um espírito. Eu, porém, vos digo que Jezabel nunca existiu na Bíblia como espírito. É um personagem histórico. Entende? O que eu estou fazendo... Agora, é lógico, eu não sou a verdade, eu não sou Cristo. Jesus é a verdade, então eu posso errar, eu posso cometer excessos, eu posso cometer imprecisões. Toda vez que eu perceber que eu errei, eu vou me desculpar. Toda vez que eu perceber que eu estava falando uma coisa errada, eu vou consertar. Claro, eu não sou a verdade, eu não sou perfeito. Mas eu tenho que ser íntegro, eu tenho que defender o que eu acredito e eu tenho que defender o que eu acredito e que eu sei que eu tenho embasamento para dizer. E uma coisa que eu falo muito no meu perfil do Instagram é que
a maioria das coisas que eu estou dizendo estão nos livros. Não são o Tiago. Não é o Tiago que inventou. Talvez o Tiago, em alguns casos, foi a primeira pessoa que te alcançou. Porque eu estou falando com um público específico, que é o público da onde eu venho. Que é esse público que saiu do pentecostalismo, do neopentecostalismo, da palavra da fé, da teologia da prosperidade. Eu já fui um jovem que gritava, dinheiro, venha! Você já viu? Eu vi. O pessoal fazendo isso hoje? Uhum. Em 2024, eu fazia isso em 94. Porque eu fui aluno e professor do Seminário Verbo da Vida. O Seminário Verbo da Vida, ele veio lá de Tulsa, Oklahoma. Quem trouxe para o Brasil foi o Buddy Wright, o Thomas Downson. Eu fui aluno dos dois. O Buddy Wright, que é o fundador da Igreja Verbo da Vida no Brasil, ele dormia no sofá da casa da minha sogra. Né? Tem até uma história engraçada que uma vez a minha esposa ganhou um cachorrinho e a minha esposa era criança. E o Bud ia dormir na casa do meu sogro, da minha sogra. E o cachorrinho era filhotinho. E eles estavam todos na mesa para jantar. E o cachorrinho subiu na mesa e fez cocô em cima da mesa. Meu Deus do céu. Tem essa história envolvendo o Buddy Wright. Ele é o fundador da Igreja Verbo da Vida. Era um irmão amável. Um homem de Deus. Eu não estou dizendo que ele não era do diabo, que ele não era crente, nada disso. Era um homem maravilhoso, simpático, bonachão, gordinho, sabe? Bochechinha rosa, bem americano, missionário americano, camisa para dentro da calça, a calça em cima do umbigo, né? E eu fui aluno do Bud, fui aluno do Thomas Downson, né? Que era amigo do Bud, e depois eles separaram. O Bud ficou lá no Nordeste plantando a igreja e o Thomas ficou plantando os seminários em São Paulo. Então tinha seminário em Guarulhos, tinha seminário na Bíblica da Paz, lá do pastor Edson Rebustini, que onde foi uma das formaturas que eu me formei, foi lá na Bíblica da Paz. Tinha em Santos, que é a minha cidade, e tinha alguns outros seminários aqui no Sudeste. E eu era professor do Seminário Verbo da Vida. Então eu ensinei Teologia da Prosperidade. Eu fui ordenado, na minha ordenação a pastor, em 26 de novembro de 2000, ou seja, fez agora 24 anos que eu sou pastor ordenado. Quem pregou na minha ordenação e ministrou a ordenação foi o Brad Fluke, que é um pregador que todo mundo conhece aqui no Brasil, do pessoal do Rema, do Verbo da Vida. Eu fui aluno da Georgene Downson, da Rita Boyle, de vários professores célebres do início da plantação do Verbo da Vida no Brasil. Eles são hereges? Uma seita? Não, eles são irmãos, tá? Porém, os equívocos teológicos são muito pesados. Vou te explicar por quê. No Verbo da Vida, no neopentecostalismo em geral e no hipercarismatismo, você tem um excesso de triunfalismo. Então, por exemplo, se você está doente é porque você deu brecha. Se você não é rico, próspero, você não teve fé suficiente. Isso cria um jugo sobre o povo que esmaga. Tem gente que vai ao suicídio, tem gente que vai à depressão, tem gente que questiona a fé, tem gente que abandona a fé, e estas coisas são claramente contra o evangelho. Leva as pessoas a um sentimento de culpa exacerbado. Exatamente. Se Jesus advertiu, é mais fácil um rico passar, um camelo entrar... É mais fácil, deixa eu voltar, é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. É uma palavra de advertência que a riqueza na vida de um homem pode ser um problema? Com certeza. A riqueza pode ser um caminho para você ir para o inferno. Jesus está dizendo, é melhor você ser pobre e ir para o céu, ser salvo, do que você ser rico e ir para o inferno. Então a teologia da prosperidade não é um absoluto na vida do homem. Jesus disse assim, não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba. Ajunteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem e o ladrão não rouba. Então Jesus está dizendo assim, olha, uma vida piedosa é mais inteligente do que uma vida materialista. Então, não estou dizendo que dinheiro é do diabo, que crente não pode ter dinheiro, não pode ter riqueza. Não estou dizendo isso.
mas a gente tem que colocar as coisas no lugar. E a teologia da prosperidade tira essas coisas do lugar, a ponto de normalizar um pastor gritando na congregação: dinheiro venha a mim agora. Entende? Sim. Então, agora, essas pessoas não são irmãos? Não, são nossos irmãos. Mas estão equivocados teologicamente. E eu, enxergando esse equívoco teológico, tenho obrigação de expor isso. Por quê? Ao expor isso, eu atinjo aquelas pessoas que muitas estavam fracas na fé, desviadas, sem querer congregar, sem esperança com a igreja, e elas dizem: não, peraí, então não é só isso que existe? Existe gente pensando e dizendo que o evangelho não é isso? Ah, então existe igreja que não prega isso? Ah, então eu posso voltar para a igreja. Eu sou talvez uma das pessoas no Brasil que mais reigreja desigrejado. Outro dia eu estava conversando com um presbítero da igreja presbiteriana, e ele me falou: Tiago, eu estava dando aula para novos convertidos, e eu falei alguma coisa sobre o neopentecostalismo, e alguém falou: ah, eu vi isso no perfil do Tiago Alicerce. Aí, no que ele falou isso, mais 5 pessoas, aí as pessoas começaram a dizer, tinha 5 pessoas na classe de novos convertidos, novos membros da igreja desse presbítero, 5 pessoas que foram por conta do meu perfil. Imagina. Porque eu sempre digo: procure uma igreja reformada, procure uma pentecostal clássica, procure uma igreja que tenha uma teologia sólida. Fuja de igrejas onde o líder, o dono, inventa a própria teologia. Sim. Entende?